Shalom, queridos. Agora é o capítulo 13. Que maravilha, né? Já estamos no capítulo 13. Muito obrigada, meu Deus, porque estamos avançando. Cada dia mais a nossa mente vai sendo renovada, porque é a maneira do Senhor renovar nossa mente é pela tua palavra. Ela faz uma lavagem, ela limpa de tudo que foi contaminado no tempo que nós não te conhecia, que nós não conhecíamos o Senhor. Antes de conhecer o Senhor, a gente não conhecia a palavra. A palavra é o Senhor. E agora estamos felizes por saber que o Senhor anda conosco diariamente, 3 capítulos por dia em nossa casa e um capítulo uma vez na semana com os nossos discipuladores. Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Capítulo 13, vamos ler um pouquinho, né? A gente está comentando só e vocês estão sendo leitores, eu acredito, né? Mas hoje vamos ler um pouquinho também aqui comigo. Eu creio que não vai tomar muito tempo assim, não. O capítulo é pequeno. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb. Ele e a sua mulher e tudo que tinha. Ele está voltando do Egito. Vocês lembram que houve fome? Ele foi para o Egito. Lá Abraão mentiu, não é isso? Disse que a mulher é irmã, mas eu disse a vocês que é Deus que escolhe. E ele vai santificando, vai purificando. Claro que Abraão não ia continuar tendo essa facilidade de estar mentindo. No passar do tempo, Abraão mostra que realmente andar com Deus faz diferença. Mas aqui ele vem do Egito e ele vai para o Negueb, é um deserto, é um lugar que no deserto, é um deserto, Negueb, não é? E ele fica, provavelmente, eu vou dar uma olhadinha para dizer para vocês, daqui a pouco eu digo, mas vamos fazer a leitura aqui. Sabendo onde é o Negueb, eu não deixando de saber, você sabe muito bem que a história aqui é Deus falando conosco e vamos receber essa palavra do Senhor. E Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Negueb até Betel. Muito rico aqui, ele já era rico quando Deus chamou lá em Ur dos Caldeus, e agora está muito rico porque aqui, quando ele foi para o Egito, aqui, por causa da fome, que ele mentiu, aí o faraó, lá quando viu que ele tinha mentido, devolveu a mulher, não tocou em Sara não foi contaminada, e ainda deu muito gado para Abraão. Então, Abraão tinha gado, e tinha prata e ouro também, porque foi devido às negociações que ele também deve ter feito lá no Egito. Então, prata, ouro, gado, estava rico, muito rico. E fez essas jornadas no Negueb, até Betel, e até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda. Qual foi o primeiro lugar onde ele armou sua tenda? Você sabe que foi um lugar muito especial, nos Carvalhais de Manre, e ali era um lugar sagrado para todos eles, até o lugar onde ele anteriormente tinha feito tenda, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Esse destaque não deve deixar de ser, não pode esquecer, é um destaque. Abraão sempre estava levantando, orando ao Senhor, levantando altar ao Senhor. Isso foi uma maneira para mostrar que realmente Deus, essa maneira para mostrar que realmente Deus estava mudando a sua história. Olha quando ele saiu, com todo sacrifício, não é, com dificuldade de sair de lá de Ur dos Caldeus, mas agora já é um outro Abraão, levantando altar ao Senhor, não é mais aos deuses estranhos, agora é ao Senhor. E Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e lá no Egito, não somente Abraão enriqueceu, mas Ló também. E nós vemos que eu não vou tentar falar, porque eu sei que eu vou demorar se eu ficar lendo. Como os dois estavam bem cheios de bens, né, de gados, não dá para ficar mais os dois no mesmo lugar. É essa a história daqui do capítulo 3. E Abraão teve que separar de Ló.
E isso foi bom, né? Porque na verdade Ló veio pela compaixão do Senhor, porque Abraão o adotou como filho, mas não era para trazer. Ló era apenas sobrinho, mas Abraão assumiu como filho e Deus permitiu que assim acontecesse. Mas a gente vê que a vontade de Deus é bem melhor do que a permissão. A vontade de Deus é excelência para nossas vidas. Quando a gente faz coisas que foi apenas a permissão de Deus, sempre há alguma coisa, algo a desejar. Aqui no caso, Abraão teve a permissão para trazer, né? Deus não fez nada de com ele, mas a consequência dele ter trazido Ló está vista em toda a história de Abraão. E nesse momento ele está se separando, Ló escolhe a melhor parte. Bem, essa parte de Ló de escolher a melhor parte é muito comentado, né? No caso de Ló escolher a melhor parte, ele escolheu o que todo mundo gosta de escolher, a melhor parte, não é? É uma excelência do ser humano querer o que é bom. É, isso é excelente. A gente deve escolher o que é bom. O lugar que ele escolheu era lindo. Quem não gostaria de olhar o que é lindo e escolher para si? Então, esse lugar visto do planalto de Betel, onde estava Abraão, no momento, no momento com certeza o sol brilhando, então aquilo ficou tudo dourado, aquele sol resplandecendo, o sol da manhã, imagine que deve ter sido nesse horário que eles estavam ali conversando sobre essa separação. E ali ele olha, está o sol, você já imaginou que lugares ficam lindo, mais lindo quando chega no amanhecer ou no pôr do sol? Deveria ser um horário assim. E aí, quando Ló viu aquilo, aquele lugar tão lindo, e ali, aquele lugar, circulando o Rio Jordão, do Jordão, era Círculo do Jordão. Era uma cena encantadora de beleza. Imagine, aquelas águas do Jordão, o sol brilhando, encandeando tudo, e aquilo tudo dourado. Aí Ló não deu outro, ele escolheu. A gente sabe que ele deveria ser generoso, lembrar que o seu tio tinha o adotado, que agora ele estava rico também, e deveria dizer, meu tio, eu vou escolher esse lado de cá, porque ali está muito lindo e eu sei que o senhor merece o melhor, pelo que o senhor fez comigo. Isso seria o ideal, né? Mas também não se pode condenar dele gostar das coisas lindas, e logo que o tio não se opôs, ele aí se deu bem, não é? Então, a gente tem que ver isso. Agora, precisa saber que quando você está escolhendo uma coisa linda, uma coisa bonita, que é o que deve ser na nossa vida, escolher o que é bom, que é bonito, que é saudável, tem que ver se não tem, se essa coisa que está escolhendo não tem pecado, não está envolvido pecado nessa decisão nossa. Se na decisão que a gente faz de escolher o que é lindo não há pecado nisso, tudo bem. Mas se há pecado, há maus, tem que ter cuidado com esse visual de coisas lindas, que todos nós queremos o que é lindo. Não havia nenhum mal em não querer o que é lindo, desde quando não tivesse envolvido o pecado ali. Então, o que aconteceu é que Ló estava se aproximando, estava indo para um lugar produtivo, os campos bem regados do Círculo da Jordânia, os campos bem regados do Círculo da Jordânia estavam tão abertos à escolha de Ló. Estavam todos abertos, estava tudo à disposição dele, o visual estava ali, e ele realmente escolheu o melhor lugar, segundo as suas vistas. Então, devemos consultar a Deus. A essa altura, Ló já tinha acompanhado Abraão nos seus encontros com Deus, no levantar altares, já estavam crentes. Na verdade, alguns historiadores sugerem que quando Ló seguiu Abraão, saiu de lá de Harã, ele já deveria ter se convertido ali. E aí, com a decisão de Abraão a seguir esse Deus vivo, que eles não conheciam, e vieram a conhecer ali, ele já estava convertido ali. Mas você sabe que convertidos não está batendo asas, né? Mas é o que deveria ser na vida de um convertido, que deve ser,
é a direção do Espírito Santo. No caso aí, eles tinham a voz de Deus por fora, não tinha o Espírito Santo dentro. Mas a voz de Deus se fazia presente, Deus se fazia presente na vida de Abraão e ele estava ali junto. Ele podia dizer: Meu Deus, me ajude aqui nessa escolha, e dizer que o melhor seria que ele desse aquela parte mais bonita para o seu tio. Falar assim, não é desse jeito. Havia um pecado pelo fato da falta de honra, né? Isso era pecado. E para completar, a pessoa pergunta a Deus e a pessoa também faz a sua parte, vai verificar. Você está querendo escolher uma pessoa para o casamento, quer que Deus apresente a pessoa que ele escolheu para o casamento, você vai ver através das situações que aquela pessoa está apresentando. No caso, ele tinha que verificar o lugar, ele vê que ele estava perto justamente do lugar de um povo que pecava exageradamente, que era o povo de Sodoma e Gomorra. Estava perto desse lugar, mas se ele consultasse a Deus, meu tio, vamos orar primeiro, e consultasse a Deus, com certeza nem Abraão ia ficar com essa parte e nem ele, porque Deus não queria também esse mal para Abraão. Se bem que a gente acredita que Abraão estaria capacitado para vencer tudo aquilo sem se contaminar. Mas o ideal seria sempre escolher da maneira que Deus orientasse. E ele não fez isso. Só foi logo escolhendo, não pediu orientação a Deus, então não faça isso. É uma lição para nossas vidas. Nós se deu mal. Próximo do povo mal, do povo que pecava em imoralidade, o tempo todo não faltava nesse lugar. Então, foi terrível a escolha de Ló, sem consultar a Deus. A Bíblia não mostra aqui que ele consultou a Deus, e provavelmente não consultou, porque Deus não iria aprovar que ele fosse para um lugar onde Deus sabia que ele iria se contaminar. Ele iria estar com a sua mente, não é? Porque ele não se contaminou assim, a Bíblia não diz, mas a dificuldade de Ló sair, foi preciso que os anjos puxassem, e isso aí mostra que mesmo ele sendo alguém que estava mostrando ser um crente também, pela testemunho do seu tio, mas ele estava meio abalançado, não é? Como é que eu sei que os anjos, que pessoas vão me tirar de um local, sendo anjo ou não, mandado por Deus, e eu fico dificultando a saída? Vocês verem que a saída dele foi os anjos empurrando. Ah, porque os genros não quiseram seguir, não quiseram ir. Certamente ele estava naquela coisa de querer convencer aos genros também, mas mesmo assim, as decisões ao lado de Deus, para ficar com Deus, para obedecer a Deus, para fazer o que Ele quer, não tem que se olhar ninguém, nem mesmo a nossa mãe, nem o nosso pai. Se é Deus que está falando, nós sabemos que Deus vai dar conta do que Ele está fazendo. Mesmo que seja uma mãe, mesmo que seja um pai, Deus vai estar resolvendo o problema do pai e da mãe que está contrário àquela decisão, e a pessoa deve seguir o que Deus mandou. Então, nós vemos que aqui o Ló ficou um pouquinho atrapalhado quando viu que os esposos, os futuros esposos das filhas não iam seguir. Eu sei que foi preciso os anjos empurrarem, não é? Então, estamos nesse capítulo 13, muito conhecido, né? Todo mundo sabe dessa história, e tiramos a lição de que não podemos ficar escolhendo coisas lindas que não sejam favoráveis à nossa vida espiritual. É lindo essa menina, mas como é a vida dela? É lindo esse menino, mas como é a vida desse menino? Tem que procurar saber de Deus, tem que procurar. Eu estou falando de casamento, de menino e menina gostando de. A menina querendo um casamento e o menino querendo casamento, porque nós sabemos que a parte mais que tem derrubado homens e mulheres de Deus são essas escolhas erradas que fazem. Porque a menina é linda, eu posso aqui citar um exemplo. Certa vez, alguns anos atrás, como sempre andei procurando ajudar aos jovens, mandando andar, estimulando-os a andar na santidade e verificar suas escolhas para fazer de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro-me que uma pessoa chegou para mim, um desses jovens, de há 15 anos atrás, aí disse para mim: Olha, eu quero me casar com fulana. Eu disse: Fulana? Eu senti que a fulana não era a pessoa ideal, não era uma pessoa
com a vida espírita. Eu conheci o jovem desde bem novinho, e agora chegou a fase já de jovem. Eu conheci na adolescência, chegou a fase de jovem, queria casar e deveria mesmo, né? Os filhos de Deus precisam ter o cumprimento da palavra, não é bom que o homem fique só. Só que ele estava fazendo a maior escolha e sem me dar a opção, não me dar chance de falar nada. Ele foi logo dizendo: por favor, não diga não. A menina linda, só beleza, somente. Ele não era perfeito, mas pelo menos eu conheço o caráter desse jovem, andava comigo nos aconselhamentos, ele estava sempre me ouvindo, eu sempre estive pregando a palavra, onde eu estivesse, ele estava sempre me ouvindo, mas na hora que ele conheceu essa coisa linda, parecendo com Loki, muito lindo, resplandecente, a menina é linda, só que eu ia entrar num acordo com ele, dizer, por favor, meu filho, dá um tempinho, vamos ver primeiro se essa pessoa se decide a seguir Jesus, assim, de uma maneira que esteja na direção, dirigida pelo Espírito Santo, não apenas um seguidor de Jesus religioso, que entrou ela parecia-me assim, uma pessoa que só entrou numa religião, mas Jesus não entrou na vida dela. Não parecia, aos meus olhos, eu via isso. Então, a gente tem que dar uma chance, dar um tempo para ver se havia uma mudança na vida espiritual dela. Eu poderia não proibir, mas ajudar, esperar um pouquinho para ver se realmente ela queria ter seriedade de uma vida comprometida com Deus e não apenas uma religião. Não me deu chance, não me diga não. Quando a pessoa diz assim, quando a pessoa diz, Deus falou, eu já não me meto mais. Deus falou, então fico com o que Deus falou. E quando a pessoa diz, não me diga não, por que eu vou dizer não? Se a pessoa já está me avisando para dizer não. Eu fiquei calada. E o resultado, hoje eles estão separados. Separados. Que é a coisa pior que pode acontecer na vida de um casal. É um divórcio, uma separação. Nem quero falar nesse momento sobre isso, as consequências que trazem. É um pecado que abrange as pessoas mais queridas do nosso relacionamento. Detona tudo. Mexe com a família de um lado e do outro. É uma coisa terrível. Então, eu espero que tomemos assim como prática, né? Vamos para a prática desse assunto aqui de Ló. A prática ao contrário da dele, não fazer como ele fez. Ele fez de uma maneira que foi normal para o ser humano, querer o que é lindo. Ninguém pode condenar isso, mas verificar se esse lindo é da vontade de Deus, se é o ideal para continuar uma vida espiritual saudável. Mas se esse lindo vai nos fazer regredir, nos tirar da presença de Deus, então esse lindo vai ser rejeitado. E temos que estar maleáveis para os aconselhamentos daqueles que estão com a visão mais ampla, talvez por a idade, talvez pelas experiências que têm com Deus. São os nossos líderes que devem nos observar a orientação. Então, em nome de Jesus, estejamos prontos, né, para ir acompanhando cada capítulo da Bíblia e tirar lições de tudo quanto está escrito. E nesse capítulo 13, uma das lições é essa. Porque o que aconteceu? Que os vizinhos desse terreno, desse lugar escolhido por Ló, eram vizinhos ruins, eram pecadores do tipo mais rebelde. Era terrível. Nós não podemos ver numa bolha, não é? Temos que ter contato com as pessoas, mas devemos, pelo menos, procurar evitar de estar junto, próximo daqueles que são distanciados de Deus, de uma maneira tão rebelde que foi preciso que Deus destruísse aquele povo. Então não era pouca coisa, era algo gritante, que dava para realmente a pessoa rejeitar, nem pensar de estar perto. E ele não teve essa sabedoria, e nós devemos buscar essa sabedoria de Deus para não estarmos tendo problemas seríssimos. Eu destaquei a parte dessa escolha do que é lindo em relação à formação de uma família, porque nós estamos vendo como é que está o mundo, não é? No meio do povo de Deus, que escolhe sem a orientação de Deus, muitos divórcios. Você pode dizer, mas há casos que não é isso. Claro,
Nós sabemos que nem todos os divórcios é porque foi uma escolha fora da vontade de Deus, da vontade, quer dizer, que a pessoa lutou para fazer do jeito da vontade de Deus. Conhecemos casos também assim, que a pessoa tem tudo para mostrar que é lindo e que é santo, que é de Deus. Mas vocês sabem que essas situações, que vai a esse nível de parecer tanto que é e que não é também algo que tem dado muita confusão na cabeça da gente. A gente sabe que há casos que a pessoa estava na santidade, tudo direitinho, e de repente tudo desaba. E há também divórcio em famílias desse nível. Então, tem coisas que fogem ao nosso entendimento. Então, por isso, tudo que a gente falar, disser aqui, ou onde quer que chegarmos, temos que ver que nem tudo é desse jeito. Nem todos os casamentos que são desfeitos é porque foi escolha errada, sem consultar a Deus. Nem todos. E quando você não entender, não sabe por quê, não sabe explicar, fique em oração, aguardando, porque tem resposta de Deus para tudo. Mas não vem na hora que a gente quer, tem que esperar. Ore, ore que Deus vai sempre mostrar o porquê de cada coisa que for necessário a gente saber. Porque eu tenho certeza que falando isso, você vai dizer, mas o casal fulano e o casal ciclano que era uma maravilha, não é? E houve a separação. A gente sabe que tem coisas que a gente não dá para explicar. Quando não der para explicar, aguarde em Deus, porque se Ele quiser mostrar o porquê, Ele vai mostrar qualquer dia, qualquer hora que Ele entender de fazer. Ele é soberano. Então tem que fazer apresentar os assuntos e saber que nem tudo, toda regra tem exceção. Nem tudo é porque foi uma escolha que não consultasse a Deus. O que é certo é que nós devemos cada vez mais nos aproximar do Senhor, o máximo, para quando acontecer um caso que não tenha sido por falta da direção de Deus, a gente ficar tranquilo. Um casal que andou na santidade, que começou um cortejo santo, que casou na santidade, que o primeiro beijo foi no altar. Pode acontecer? Pode. E quando acontecer, não ter nada que se envergonhar, saber que fez tudo certo e que agora o que aconteceu contrário, Deus um dia vai revelar, nem que seja quando chegar nos céus. Porque tem casos que você sabe que é assim, ó, você vê tudo certinho e de repente acontece uma coisa terrível dessa que é o divórcio. Mas quando for assim, que você não entender, cale sua boca e vá orar. Mas não tenha dúvida que nós devemos estar consultando a Deus em qualquer escolha que a gente fizer das nossas vidas. Por exemplo, se eu crio um filho ensinando, vou dar um exemplo aqui, eu crio um filho ensinando, como Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, inculcando a palavra em criança, porque a idade de inculcar é quando criança, e quando ele cresce, chega na adolescência, vai para a faculdade e não acontece, permanecer firme. O que eu vou fazer se eu fui essa mãe desse jeito? Eu só vou agradecer a Deus, porque como a palavra me disse que era para fazer, eu fiz. E não me desesperar, ter minha consciência tranquila, sabendo que esse mistério é lá com Deus. Se eu tenho consciência que eu fiz tudo certo, então quando você vê um casal que aconteceu isso, tenha certeza que aquele que procurou, consultou a Deus, que fez tudo certinho, como Deus mandou na palavra, e depois aconteceu um desastre desse, de uma separação, com certeza, aquele que estava mesmo firme não vai ter problema, ele vai ficar quieto, tranquilo, sabendo que o que Deus pediu para fazer, fez, e porque aconteceu aquilo, Deus é soberano, ninguém sabe, e não vai ficar preocupado, porque o importante é ter consciência que, como Deus falou na palavra, foi feito. E agora o resto é esperar a soberania de Deus, se Ele quiser revelar o porquê, Ele vai revelar. Mas o caso de Ló, você sabe que foi realmente uma escolha sem consulta a Deus.
Se ele consultasse a Deus, ele não iria morar em nenhum lugar perto dos inimigos de Deus, com essas coisas tão gritantes que aconteciam, ao ponto de Deus ter que destruir essa cidade que ele estava próximo ao ponto de já estar morando junto com aquele povo, no mesmo local. Então aprendemos o quê? Nem tudo que brilha é ouro, tá bom? Nem tudo. Brilhava, muito lindo, mas nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, não se esqueça disso. O risco de perder o preço, o risco de pagar o preço pelas escolhas é muito alto. Então, não arrisque. Vá tudo certinho, consultando a Deus. Se acontecer alguma coisa negativa, você está com a sua consciência tranquila e a soberania de Deus não é indiscutível. Ele é soberano, então a obrigação nossa é ir como a Bíblia fala, andar na direção do Espírito. Se acontecer alguma coisa contrária, você vai estar tranquilo com Deus, fale quem falar, mas é importante saber que você consultou a Deus, fez tudo como Ele mandou, e as coisas deram ao contrário, deixe quem quiser falar, não se preocupe, o importante é você saber que você consultou ao Senhor e ouviu a resposta dele e fez como Ele mandou. Bem, eu acho que por aqui nós vamos parando, né? Jesus estava com Ló, a gente sabe disso, mesmo no meio dessa turbulência toda. Vamos encerrar dando essa explicação para vocês. Estava com ele, que Jesus sempre existiu. Só não estava aqui em corpo humano, mas já existia desde o princípio. Então, Jesus cita sobre Ló, na nova aliança, Jesus cita sobre ele, quando ele diz: minha vinda será como nos dias de Ló. Então, é sinal que Ló, apesar dessa escolha ruim, mas ele conseguiu ser salvo de lá, de Sodoma e Gomorra, porque, na verdade, Deus encontrou ainda nele a mesma fé que ele chegou lá. Ele ainda teve fé. Teve dificuldades, estava num ambiente muito nojento, e você sabe que é ser humano, mas ele teve a fé suficiente, porque se não tivesse fé, ele não teria sido tirado de lá. E por aí você vê que Ló era um crente, porque Jesus fala, cita sobre ele no Novo Testamento. Ele diz assim: a minha vinda será como nos dias de Ló. Você procura faz a pesquisa, você vai ver onde se encontra esse versículo, fica como tarefa de casa, tá bom? Nós vemos também Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, de 6 a 7. Ló era crente, Pedro também fala sobre isso. Bom? E agora a resposta sobre a dúvida que eu fiquei quando eu falei de Negueb, que Abraão estava saiu do Egito, foi para o deserto de Negueb, e eu estava querendo dizer a região do Negueb, e agora estou aqui lembrando. Negueb é a região do sul de Canaã. Então, Abraão vem do Egito, vai pelo deserto de Negueb, e o deserto de Negueb fica no sul de Canaã, então estava próximo de Canaã, no caminho certo, onde Deus tinha indicado para ele estar presente, a terra prometida. Abraão é um exemplo para nós estamos apenas no início da sua história, temos muito chão pela frente, espero que você esteja contente de saber que o Senhor está falando ao seu coração pela sua palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.